Hoje é a aula 4 e vamos comentar aqui sobre entendendo o investimento em dividendos e também sobre várias estratégias e exemplos bem interessantes. E vocês podem acessar vários estudos que eu irei destacar aqui nesse livro do Orleans Martins e do Felipe Pontes, e o link está na descrição do vídeo. Então, o primeiro ponto, que eu até já comentei em outras aulas, investindo por dividendos, o foco principal para quem quer gerar renda passiva na parte de ações, você tem que alocar o seu capital em empresas sólidas, porque vai que acontece alguma turbulência na empresa e o resultado despenca e você fica sem receber proventos. Segundo ponto, tem que ser lucrativa, porque o dividendo representa um percentual do lucro. E o terceiro ponto, você tem que olhar se essa empresa paga proventos de forma consistente ou não. É evidente que você pode ter ativos cíclicos na carteira e é natural que o provento cresça ou diminua em certos períodos. E tá tudo certo, até porque temos várias empresas cíclicas que são muito boas no nosso país. Porém, tem que saber entrar no momento certo para não comprar no topo e amargar um grande prejuízo. Segundo ponto, que é o meu caso, a maioria dos acionistas preferem que o dividendo seja pago de forma antecipada do que aquelas empresas que pagam só olhando para o futuro, até porque o lucro futuro ainda é algo muito incerto. Então, por isso que pode ser muito arriscado investir em ações de crescimento, porque nada garante que essa empresa irá entregar crescimento, nada garante que irá subir o resultado, a cotação, e nada garante que esse provento será pago no futuro. Então, muitos investidores focam no hoje, será que já está dando lucro, já está dando certo, se já está pagando um bom provento. Então, esse é o meu caso e eu foco majoritariamente a minha carteira em ações que já pagam bons proventos. Já o terceiro ponto, os dividendos recebidos no curto prazo reduzem o risco ao acionista, até porque você já recebe uma parte do capital investido na forma de proventos. E você pode pegar esse provento e reaplicar onde bem entender. Já o quarto ponto, quem reparar, no médio a longo prazo, o preço médio ajustado por dividendos acaba sendo muito baixo e dificilmente você terá prejuízo com certa posição. Porque, digamos assim, você pode ter pago R$10 em certo ativo há 5 anos atrás e digamos que a cada ano essa empresa pagou R$1 por ação e hoje o seu preço médio, excluindo o provento que foi pago, é de R$5. Aí, digamos assim, hoje o papel está cotado aos R$15, então, até você chegar a ter prejuízo nessa ação, ela teria que cair bastante, digamos aqui, dos 15 para os R$5. Mesmo considerando que seu preço médio é de 10, mas se excluir o provento, ele cairia para R$5. Então, no médio a longo prazo, fica até difícil de ter prejuízo em certa posição por causa da grande quantidade de dividendos que você irá receber. E aqui temos um exemplo, o Banco Itaú, que eu nem possuo em carteira, apenas um exemplo. Desde 80 que o banco paga dividendos sem falhar, e uma curiosidade que nos últimos 15 anos, de 2005 até 2019, a inflação média foi de 5,85% ao ano. Outro ponto, a taxa de crescimento do lucro do Banco Itaú foi de 12,25% ao ano, na sua média, enquanto o provento cresceu na média 20,7% ao ano. Então perceba que o dividendo cresceu quase 4 vezes a inflação do período. Então, se você conseguir alocar bem o seu capital, você pode escolher boas empresas que no médio e a longo prazo o provento poderá crescer em uma taxa interessante. Agora coloca esse efeito multiplicativo, aportando, reinvestindo, o provento crescendo em uma taxa interessante, então esse ponto se torna um efeito bola de neve. Além do mais, o provento do Itaú cresceu em 356%, comparando 2024, que ainda nem chegamos na metade, e ele já pagou 1,56 por ação, versus 2014, que ele pagou 35 centavos por cada ação. Porém, perceba que isso aqui não foi em linha reta, subiu em 2015, caiu em 2017, depois subiu lá para 2019, depois ficou de lado de 2020 até praticamente o momento. Então, na renda variável não tem nada em linha reta. Até uma empresa que cresce muito provento, em algum momento irá cair ou irá permanecer de lado. Já outro ponto sobre o dividendo é que tem aquele efeito psicológico que algumas pessoas gostam de ações que pagam proventos com certa consistência e gostam daquele pinga-pinga frequente na sua carteira. E o segundo ponto, para quem já possui certo tempo de bolsa, já deve ter reparado isso, quando acontece uma suspensão ou uma redução no pagamento de proventos, às vezes o mercado
penaliza na cotação. E um exemplo recente disso foi a S Brasil, que historicamente pagava bons proventos e praticamente de 2021 até o momento a empresa mal tem pago proventos. Então o mercado também tem penalizado na cotação por causa desse ponto. Já outro exemplo disso, temos aqui uma foto antiga da Itaúsa, quando ela caiu lá dos R$ 3 para a faixa de R$ 8 e a cotação tinha caído quase 40%. Daí perceba que lá na época o dividendo por ação tinha sido de R$ 1,20 por ação e caiu para 39 centavos por cada ação. Então perceba um grande tombo no pagamento de proventos. Daí o mercado também penalizou na cotação, mesmo sem ter acontecido uma queda robusta no resultado. Até porque o mercado tinha aquela memória da Itaúsa de ser uma boa pagadora e do nada a empresa reduziu o payout para 25% a 30%. E por que pode acontecer isso? É que o investidor pode comprar e vender facilmente, temos bastante liquidez no mercado e alguns investidores acabam optando por migrar para outras empresas que poderão pagar um provento melhor. E esse fato aconteceu na S Brasil, na Itaúsa, entre outras empresas. Já outro ponto sobre dividendos, temos aqui algumas vantagens muito boas. Até o momento, o dividendo é isento do imposto de renda. Com isso, você vai investir olhando o médio a longo prazo e receberá grandes proventos que são isentos de imposto de renda. Consequentemente, você irá obter grande parte do capital investido sendo retornado para você isento de imposto de renda e com um baixo custo. E por que eu cito essa parte de baixo custo ao receber o provento? Porque tem justamente o terceiro ponto. Se a empresa pagasse zero de proventos e fosse crescendo na cotação e você fosse vender com lucro, você pagaria 15% de imposto sobre o lucro dessa posição. Pode ter a corretagem, a depender da sua corretora, pode ter o spread na compra e na venda, e o pessoal negligencia isso, mas esse spread pode gerar algumas perdas pequenas. Digamos assim, o cidadão está lá colocando uma ordem de compra de R$ 10,02 e outro que pode colocar uma ordem de venda de R$ 10,04. Então, se você quiser vender rápido, você vai lá e coloca essa ordem de R$ 10,02, o que, entre aspas, perderia 2 centavos nessa operação. Aí parece pouco, mas para quem possui é 10 mil ações, 50 mil ações e vai movimentar uma grande posição de centavo em centavo, de imposto em imposto, de taxa da B3, você acaba perdendo um recurso interessante. Enquanto isso, com o dividendo, você recebe de forma isenta e reinveste com baixo custo. Fora isso, eu esqueci de comentar, mas ainda tem um spread que você vendeu a posição, depois vai tentar comprar novamente, terá a taxa da B3 e pode acontecer também a cobrança da corretagem a depender da sua corretora. Então, por isso, que se torna muito caro ficar girando a sua carteira com o passar do tempo. Já outro ponto sobre dividendos, em uma aula passada eu comentei que o nosso retorno total é uma componente entre a apreciação na cotação e também o reinvestimento do provento. E o que é que temos aqui? Que a apreciação na cotação não é nada garantido e para boas empresas podemos ter certa noção que o provento deverá ser mantido desde que a empresa seja boa, lucrativa, com dívida controlada e que não aconteça nada fora da curva. Enquanto isso, a apreciação não é garantida na renda variável. Daí tem aquele questionamento, e se o mercado ficar 10 anos de lado, de onde virá o seu retorno? Você vai ficar cruzando o dedo esperando alguém pagar mais caro pelo seu ativo? Então, se não tiver mais pessoas inflando lá o preço, como é que você irá obter retorno desse investimento? E tem aquele ponto, o dividendo não é aquele retorno imenso quando você olha para o curto prazo, porque, olhando na ótica recorrente, as empresas pagam de 5% a 10% de proventos por ano. Porém, quando abrimos a janela de tempo, o retorno com proventos se torna muito interessante. Já outro ponto sobre essa parte, dentre aspas, o retorno garantido com proventos, tem a carteira do canal que está cadastrada no Investo 10 e vocês podem cadastrar de forma gratuita. Então perceba que algumas posições da carteira pagam proventos, Copasa, BB Seguridade, Irani, a SEB, a Caixa, a Jales, que é um provento moderado, a Ferbasa e a Taesa. E o BTG é renda fixa. Então, grande parte da carteira são de ativos que pagam proventos interessantes. Daí, para maio deste ano, está sendo previsto um provento de 30 mil líquido para a carteira do canal e para junho, 20 mil líquido. Então, apenas para essas duas posições,
eu devo receber uns 50 mil líquidos de proventos. Aí depois para agosto, uns 27 mil, setembro, 2.200, novembro, 18 mil, dezembro, 3.400. E esse provento de agosto até dezembro é puro chute, olhando a posição atual e quanto mais ou menos essas empresas poderão anunciar. Fora que tem aquele ponto que esse dividendo que eu vou receber para maio e junho, eu devo reinvestir para comprar mais ações que, ainda para o curto prazo, poderão me gerar mais proventos, digamos, para agosto, setembro, novembro. Então, essa renda futura ainda poderá ser maior do que essa foto. Tanto se acontecer o crescimento na quantidade de ações e também algum provento acima do que o esperado. Fora que eu ainda devo continuar aportando do meu bolso. Então você tem que imaginar esse ponto de forma dinâmica, que certamente vocês verão que a sua renda passiva crescerá em uma taxa muito boa. Já outros pontos sobre proventos, temos algumas vantagens: previsibilidade no seu fluxo de renda passiva, desde que a empresa possua uma boa política de proventos. Então, quem tem ativos que têm resultados mais previsíveis, aquela política de dividendos bem estabelecida, você tem noção de em quais meses a empresa costuma anunciar e pagar proventos e também o quanto mais ou menos a empresa anuncia de proventos. Segundo ponto, ações de dividendos acabam sendo menos voláteis na cotação, diferentemente de alguns ativos de crescimento muito alavancados que possuem uma grande volatilidade na cotação e oscilam bruscamente. Porém, esse ponto não quer dizer que ações de dividendos não irão cair, e na renda variável esse ponto já aconteceu várias vezes. Mas tem um dos pontos que iremos ver a seguir, que o dividendo amortece as quedas, e quando acontecer uma queda, você pode ter aquele recurso para comprar mais ações e aumentar essa bola de neve. Outro ponto, empresas que pagam proventos, na maioria dos casos são empresas mais maduras, com diferenciais competitivos, empresas mais estáveis e conseguem distribuir uma parcela maior dos seus lucros para o acionista. Fora isso, tem aquela relação ganha-ganha, que isso aqui me define muito, principalmente na minha estratégia. Eu estou sempre feliz com a bolsa porque, quando estamos em um mercado de alta, o meu patrimônio cresce, mas quando o mercado está em baixa, a rentabilidade do meu provento acaba crescendo. Então, em qualquer cenário, acaba sendo positivo para o investidor que tem visão de médio a longo prazo, porque se cair, ele vai lá, compra mais e aumenta a sua renda passiva, e se subir, ok, cresceu seu patrimônio e parabéns por ter acertado os papéis que subiram da sua carteira. Então, para mim, em qualquer cenário, acaba sendo positivo. Outro ponto, eu já mostrei alguns estudos que cotações seguem o resultado, e será que cotação também segue o provento da empresa? E aparentemente isso é parcialmente verdade, até porque o dividendo representa um percentual do lucro da empresa. E essa foto mostra de 2005 até 2019, e perceba essas barras em cinza, que é o dividendo por ação do Banco Itaú, que cresceu até 2008 e a cotação subiu, depois o provento caiu, cotação caiu, provento voltou a subir e depois ficou de lado, cotação subiu e depois ficou de lado. Depois de 2015 até 2019, proventos por ação cresceram e a cotação subiu. Porém, atrás disso aqui está atrelado ao crescimento ou à queda do resultado. E a mesma coisa na Vale, que a cotação explodiu e o provento também cresceu na época. E depois de 2011 até 2016, o provento caiu ano após ano por causa da piora no resultado. Consequentemente, a Vale caiu uns 80% a 90% na época. Então cuidado, que eu vejo o pessoal que quer vender a casa e jogar em ativo cíclico, e pode acontecer, não tenho aqui bola de cristal, nem estou afirmando isso, mas vários ativos cíclicos já caíram 60%, 80% e 90%. E infelizmente ninguém sabe quando irá acontecer um ciclo de baixa ou um ciclo de alta. Outro ponto, o retorno em dividendos é sempre positivo, e esse estudo engloba 59 empresas que pagaram proventos de forma contínua, ou seja, sem falhar, ano após ano, de 2006 até 2019. Então a barra em preto mostra o retorno na cotação e a barra em cinza mostra o retorno em dividendos em cada ano destacado. Com isso, temos um exemplo parecido da Itaúsa de 2010 até 2019. Olha a primeira linha, retorno do CDI, retorno do Ibovespa, Itaúsa sem reinvestimento e a Itaúsa com a reaplicação do provento. E qual é a moral da história desse ponto de reinvestir o provento e sem reinvestir o dividendo? É que
o retorno em dividendos é sempre positivo e perceba que a amplitude do retorno irá mudar ao considerar esse ponto. Porque a pior queda foi de 20,7% sem dividendos, mas quando considero o dividendo, a pior queda teria sido de 14,9%. Já a maior alta sem dividendos, 36,8%, e quando considero o dividendo, 50,6%. Sendo que a Itaúsa não tinha pago 14% de dividend yield para chegar neste ponto. Então, a conclusão é que o dividendo amortece quando acontecer alguma queda e ele pode potencializar quando acontecer alguma alta em certo papel. Já esse outro estudo, que pega a rentabilidade de 10 anos da Itaúsa no site Investor 10, olhe que para 10 anos foi de 368%, enquanto isso, se eu retirar o provento, o retorno teria sido de apenas 75%, o que foi mais ou menos a inflação do período. Então, mesmo a Itaúsa gerando essa performance muito boa e acima do que os principais índices, se eu retirar o provento, ela perderia para o Ibov, o CDI, o IDIV e praticamente empataria com a inflação. Então perceba a importância do provento para o retorno ao acionista. Fora isso, para não falar que eu peguei só a Itaúsa e etc., temos aqui o Ibovespa de 2010 até o momento. Esse estudo foi feito pela Casa de Análise do Banco Inter e olhe que sem dividendos o Ibov entregou 82% e com proventos 311%. Então, se eu olhar essa diferença, o dividendo reinvestido representou 73,7% da componente de retorno para o acionista. Enquanto isso, já falei várias vezes, o pessoal fica focado no que irá subir, qual a grande tacada, mas na prática, no médio a longo prazo, a grande tacada virá de boas empresas que possuam boas perspectivas, que o resultado seja positivo e que ela pague um bom provento para você. Fora que você tem que reinvestir esse provento em bons ativos.